Oi, bom dia, alunos. Meu nome é Marconi, sou professor de Educação Física, tá certo? E vou ministrar aqui uma disciplina para vocês chamada As Fases do Desenvolvimento Motor e as Habilidades Motoras, certo? E estamos nesse momento de pandemia, ao qual uma das alternativas encontradas para que os estudos continuem são as videoaulas, certo? Então, nós vamos ter duas videoaulas nessa disciplina, com média de 30 minutos cada aula, tá certo? E para cada aula eu vou deixar uma atividade para vocês mandarem para mim via e-mail ou via WhatsApp, tá certo? Então, vamos começar. As fases do desenvolvimento motor, certo? E as habilidades motoras. O que a gente pode entender nessa fala, a fase do desenvolvimento motor, né? A gente entende que o nosso movimento, o nosso desenvolvimento motor, ele passa por algumas fases que está inteiramente ligado à questão da faixa etária, a mudança de faixa etária. A gente vai crescendo e essas fases vão mudando, tá certo? Então, as fases do desenvolvimento motor e as habilidades motoras, elas, elas estão divididas em 4 fases, tá certo? Nós temos aí a fase reflexiva, certo? Que ela vai do útero materno até o primeiro ano de vida. Ela passa por 2 estágios, né? A gente está aí do lado esquerdo de vocês tem as faixas etárias, tá certo? No meio tem a pirâmide e do lado direito de vocês tem os estágios de desenvolvimento motor de cada fase dessa, tá certo? Então, do útero a 4 meses, a criança, o recém-nascido, ele passa pelo estágio de codificação de informações. É quando ele começa a armazenar algumas informações que serão bases para as fases posteriores, tá certo? De 4 meses a 1 ano, ele vai estar no estágio de decodificação de informações, ou seja, ele vai, a partir do que ele armazenou na codificação, ele agora vai fazer uso dessas informações. Na fase motora rudimentar, gente, que é do nascimento a 2 anos, as nossas crianças, ela passa pelo estágio de inibição de reflexos, né? Ele vem de uma fase motora reflexiva, que depende muito de reflexo e de estímulos de reflexo, certo? Então, nessa fase rudimentar, nossa segunda fase, ele vai ter a inibição desses reflexos, certo? Mais na frente a gente vai ver que eles têm que alguns desses reflexos eles somem com o passar do tempo e alguns reflexos eles permanecem, mas eles permanecem de uma forma autônoma, tá certo? E ele vai ter também como estágio o pré-controle desses reflexos, tá certo? Na nossa terceira fase, que ela vai de 2 a 7 anos de idade, é a fase motora fundamental, certo? Nessa fase, ele passa pelo estágio inicial do movimento, elementar e maduro, tá certo? É quando ele começa a descobrir esses movimentos e começa a ter propriedade, né? Digamos assim, de como executá-lo, de como usar na sua vida diária. E a nossa última fase, que está aí no topo da nossa pirâmide, é a fase especializada. Essa fase, gente, ela vai de 7 a 14 anos ou um pouco mais. Quando eu digo um pouco mais, é porque é o seguinte, cada indivíduo, ele amadurece de uma forma. Ele não é obrigado, né, a amadurecer igual, entendeu? Aliás, ele não amadurece igual. Cada pessoa tem uma individualidade biológica, ao qual cada pessoa vai amadurecer essas fases de uma forma diferente. Então, aí tá, 14 anos acima. Significa dizer que pode ser 14 anos, mas pode ser um pouco mais, tá certo? Então, nessa fase especializada, nós temos o que? O estágio transitório, o estágio de aplicação e o estágio de utilização permanente, tá certo? Então, nessa nossa primeira aula de hoje,
nós vamos estar aprendendo essas duas primeiras fases. Nós vamos nos concentrarmos nelas. Fase motora reflexiva e fase motora rudimentar. Então, nós vamos estar nos concentrando nessas duas primeiras fases, né? E entendendo cada informação dessas duas fases, tá certo? Aqui, gente, eu coloquei para vocês um outro gráfico. Essa ampulhetazinha, ela tem as mesmas informações do gráfico anterior, mas ela acrescenta duas informações muito importantes, que ela tá aí para vocês, que são os fatores hereditários, né? E são os fatores externos, ou seja, o fator do ambiente. O que a gente pode entender com isso? Eu falei para vocês há pouco que nós temos uma individualidade biológica, tá certo? Então nós temos heranças. Aí a gente pode se perguntar, aquele ditado que diz assim: "Ah, filho de jogador de futebol, vai ter que ser jogador de futebol?" Necessariamente não, mas ele vai ter armazenado na sua genética essa predisposição para o futebol. E isso vai depender do meio. Ah, ele é jogador de futebol, mas ele foi criado jogando bola, sendo estimulado para jogar bola, né? Então, são dois fatores muito importantes para o desenvolvimento dessas faixas etárias, né? Que é essa identidade biológica, né? E o meio ambiente em que o indivíduo está inserido. Então, dentro da fase motora reflexiva, nós vamos entender o seguinte: alguns desses reflexos, como o de sucção, preensão palmar, preensão plantar e o de marcha, serão substituídos por atividades voluntárias. Então, a gente vê aí, a gente está vendo que existe reflexo, certo? São reflexos que são estimulados e alguns desses reflexos ele vai continuar na vida da criança, só que não mais como reflexo, e sim como uma atividade voluntária. E outros vão desaparecer, certo? Outros reflexos eles vão desaparecer, tá certo? Nessa fase motora, a gente vai encontrar os reflexos primitivos. O que são reflexos primitivos? Os reflexos primitivos, alunos, estão associados à obtenção de alimento e à proteção do bebê. Aparecem na vida fetal e persistem por todo o primeiro ano de vida. Alunos, a criança, dentro da barriga da mãe, ela já começa a perceber esses reflexos e se utilizar deles, tá certo? Por quê? O reflexo de obtenção de alimento, quando a criança nasce, ele já tem que nascer com esse reflexo. Por quê? Porque senão ele não vai comer. E qual seria esse reflexo? Seria o reflexo de sucção. A criança precisa sugar o peito para sugar o leite materno no peito da mãe, tá certo? Então, esse é um reflexo primitivo. A criança já nasce com ele, tá certo? E esses movimentos reflexos, gente, são movimentos involuntários que formam a base para as fases seguintes. É uma proposta automática e involuntária criada por alguns estímulos específicos. Dentro dessa fase motora reflexiva, a gente vai ter alguns reflexos que a gente vai ter que estar estimulando a criança para a gente ter uma resposta e para a gente ter um amadurecimento para as fases seguintes, certo? Então, essa criança ela vai ter que estar sendo estimulada. De que forma? Vamos ver agora aqui. Esse estágio de codificação, gente, que a gente viu lá na nossa tabela, na nossa pirâmide, ela ela vem de quê? Do útero até 4 meses, tá certo? Essas codificações servem de meios primários pelos quais, né, o bebê é capaz de reunir informações, buscar alimentos e e encontrar proteção ao longo do movimento, tá certo? Então, já falei para vocês que o bebê reúne essas informações para buscar o alimento. Então, ele começa a codificar para na fase seguinte, que está aí na nossa tela, que é o estágio de decodificação, que ela vai até 1 ano de idade, ela vai substituir essa codificação por uma decodificação. Então, ela substitui a atividade sensório-motora por habilidades pelo comportamento perceptivo motor.
desenvolvimento do controle voluntário dos movimentos, ou seja, o que antes era só um meio de sobrevivência, né, o sugar, ele agora é um movimento voluntário, certo? Ele já tem controle sobre esse movimento. Envolve o processamento, estímulos sensoriais com informações armazenadas e não simplesmente reação de estímulos. Ou seja, nessa parte de decodificação, que é de 4 meses a 1 ano, a criança ela já tem essas informações armazenadas e ela não vai estar mais simplesmente respondendo a um estímulo que você deu a esse reflexo, tá certo? Esse reflexo ele já vai estar na vida da criança de uma forma mais voluntária, digamos assim. E quais seriam esses reflexos, gente? O que a gente poderia entender sobre esses reflexos? Uma proposta automática e involuntária criada por alguns estímulos específicos. Vamos lá. Vamos conhecer o reflexo de rotação. Quando tocamos em algum lugar perto da boca, a criança vira a cabeça, procura o objeto que tocou para levá-lo à boca. Então, a criança nessa fase, esse reflexo, tudo que ela vê, ela leva à boca, entendeu? Tudo que toca ela quer levar à boca. Se ela pega o seu dedo, ela quer levar à boca. Se você trisca assim no rostinho dela, ela vai virar, tá certo? Pro lado, entendeu? Se algum objeto trisca nela, toca nela, ela vai virar e vai tentar levar esse objeto à boca. Esse é o reflexo de rotação. Reflexo de sucção, já falei para vocês anteriormente, que é um reflexo que a criança ela já nasce com ele, tá certo? Automaticamente realiza a sucção de algum objeto, né, que for colocado à sua boca, cessa com 9 meses de idade. Então, tudo que ele leva à boca, ele acha que é para comer, para se alimentar, tá certo? Então, esse reflexo ele é de grande importância para a sobrevivência do recém-nascido. A ausência desse reflexo é um sinal de grave comprometimento do sistema nervoso central. Então, esses reflexos a gente pode entender que eles são importantes até para a gente estar vendo se a criança tem algum problema no sistema nervoso, por exemplo, né? A ausência desse reflexo de sucção é um sinal de que a criança tem um grave comprometimento no sistema nervoso central. Ele é obtido pela estimulação dos lábios do bebê até o 3º mês de vida. Reflexo de deglutição. O bebê não integra, né? Ele não consegue associar as ações de engolir e respirar ao mesmo tempo. Ou seja, nós quando vamos engolir, paramos de respirar. A criança não. A criança, ela engole, ela se alimenta e ao mesmo tempo ela respira. Então ela engole um pouco de ar, tá certo? Então o bebê engole o ar e tem que arrotar de volta. A gente vê muito as mães, né, sabem, quem é mãe, quem já cuidou de criança, quem tem criança em casa ou já teve, sabe que depois que a gente que alimenta a criança, tem que colocar ele para arrotar. É exatamente por causa desse reflexo de deglutição, que o bebê não consegue ter essa associação, né, esse entendimento de que ele tem que parar de respirar para se alimentar. Ele não tem esse controle. Certo? Aí vamos lá para mais um reflexo. Reflexo de Moro. O que é o reflexo de Moro, gente? Esse reflexo, ele, por exemplo, se você fala alto, se você chega perto da criança, você fala alto, ou muda a criança de um lugar muito rapidamente de direção, ou bate palma, o bebê rapidamente vai abrir os braços para fora, entendeu? Então, quando você fala alto, ele vai abrir os braços para fora. Esse reflexo desaparece mais ou menos com 3 meses de vida, tá certo? O reflexo de Babinski. O que seria esse reflexo de Babinski? Batida na planta dos pés, né? Quando você pega o pezinho da criança, que você bate assim no pezinho ou segura, a criança ele vai ter o reflexo de quê? Primeiro ele vai abrir os dedinhos do pé, depois ele vai encolher, tá certo? Primeiro ele abre e depois encolhe. Se a criança só encolher,
isso mostra que a criança pode ter alguma anormalidade neurológica, tá certo? Então, a criança, ao ser tocada na plantinha, na planta do pé, ele vai abrir, depois encolher. Se ele só encolher, significa que a criança pode ter alguma anormalidade neurológica. Esse reflexo ele cessa dos 6 a 9 meses, tá certo? Reflexo de preensão. A criança, tudo que ela pega, ela quer prender. Tudo que trisca na mão dela. Então, quando você toca na mão da criança, ela vai fazer isso. Vai fechar a sua mão, tá certo? Se você bota um objetozinho na mão dela, ela vai ter o reflexo de fechar, tá certo? A apreensão desse movimento, desse objeto, nessa fase, nesse reflexo de apreensão, ela cessa com 2 a 3 meses, certo? E o aperto com a mão esquerda, ela é mais forte com a mão direita. Você vai colocar a mão esquerda, você vai sentir que a criança vai apertar mais forte com a mão esquerda do que com a mão direita, tá certo? E temos o reflexo natatório. Gente, vocês já devem ter visto entrevistas, matérias ou lido algum artigo falando sobre o recém-nascido, da possibilidade do recém-nascido nadar, certo? Então é exatamente por causa desse reflexo natatório. Mas eu quero lembrar para vocês que a criança, em momento algum, ela vai ter autonomia sobre isso, tá certo? A criança, quando você mergulha ela, ela vai fazer movimentos, né, que imitam um nado, tipo nado cachorrinho. Ela vai bater as pernas, ela vai abrir os braços, tá certo? É importante lembrar para vocês que em algum momento isso vai dar autonomia para o bebê, certo? Esse reflexo natatório inicia desde o nascimento e desaparece também por volta de 3 meses. Reflexo do bloqueio de glote. Gente, esse reflexo do bloqueio de glote, deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. Esse reflexo impede que a água encha os pulmões, tá certo? Ele tá lá ligado com o reflexo anterior, o natatório, tá certo? Se nós mergulharmos, nós não vamos conseguir respirar. Se a gente respirar, a gente vai levar água para o pulmão e vai se afogar, tá certo? A criança, ela tem esse reflexo de bloqueio de glote. Esse reflexo, ele desaparece de 10 a 12 meses de idade e ele acontece da seguinte forma. Quando você borrifa ou sopra o rosto da criança suavemente, ele imediatamente vai fechar a glote, tá certo? Vai fazer o bloqueio da glote. Ou seja, ele vai suspender a sua respiração, podendo assim ser submerso em seguida, tá certo? Então, com esse bloqueio da glote, você pode emergir a criança, tá certo? Pronto. Então, nós vimos aí, gente, que nós vimos aí que na fase reflexiva nós temos alguns reflexos. Alguns somem, outros permanecem, certo? Só que aí, com o passar do tempo, esses reflexos que permanecem, eles vão se transformar, eles vão deixar de ser reflexos e vão passar a ter uma maior autonomia, tá certo? E agora nós vamos entrar na nossa segunda fase, certo? Essa fase, ela vai do nascimento até o segundo ano de vida, tá certo? A fase motora rudimentar, certo? Nessa fase, gente, nós temos os estágios de desenvolvimento dessa fase, ele se dá pelo quê? Pela inibição dos reflexos, que a gente acabou de ver. A gente viu que alguns reflexos vão desaparecer e outros vão se transformar. Então, essa segunda fase ela se dá pela inibição desses reflexos e ele é também um pré-controle das fases posteriores. É um pré-amadurecimento, a criança vai amadurecendo para as fases, para as próximas fases, que seriam a fase fundamental e a fase especializada. Então, tá aí, né?
mais uma vez a nossa piramidezinha. Essa nossa segunda fase é a rudimentar, ela vai desde o nascimento até o segundo ano de vida, e nós temos os estágios de desenvolvimento, que é a inibição dos reflexos e o pré-controle desses reflexos, né? A gente passa a controlar os reflexos. Então, fase motora rudimentar. São formas básicas dos movimentos voluntários, certo? Que são associados no transcorrer do processo de crescimento e desenvolvimento. Como que a gente vai entender isso? São formas básicas de movimentos voluntários. Então, o que a gente quer dizer? Que ele não é mais reflexo. Que tudo que a criança faz agora, ela já passa a ter uma forma voluntária. E são solicitados, né, no transcorrer do processo do crescimento e desenvolvimento. Então, ela é base para as próximas fases. Ela vai até os 2 anos de idade, representa as formas básicas de movimentos voluntários que são necessários para a sobrevivência. Então, é quando a criança vai adquirir os movimentos de andar, primeiro de sentar, né, de se estabilizar sentado, né? A gente sabe que a gente tem uma força da gravidade que nos equilibra no eixo ereto, né? Então, essa força a gente tem que aprender a controlar essa força da gravidade, né? Então, é nessa fase motora rudimentar que a gente vai ter esse entendimento, né? Então, a sequência do desenvolvimento motor infantil é previsível, mas o ritmo é variado. Alunos, eu estou falando para vocês desde o começo que nós temos fatores que influenciam nesse nosso desenvolvimento motor, né? E esses fatores, eles nos levam a entender que nem todo mundo vai se desenvolver da mesma forma e no mesmo tempo. Ou seja, uma atividade que você faz para a sua turma, nem todo mundo vai aprender da mesma forma, vai levar o mesmo tempo para entender, para fazer essa associação, para amadurecer essa atividade no seu corpo, tá certo? Então, o ritmo, ele é muito variado, certo? Ele depende de uma pessoa para outra. E o que a gente vai aprender, gente, nessa fase rudimentar? Nessa fase rudimentar, nós temos 3 estágios, chamados, ou seja, 3 categorias básicas de movimento para a sobrevivência, né? E quais são essas categorias? São os estabilizadores, os locomotores e os manipulativos, tá certo? A criança, ela precisa aprender a se estabilizar, ela precisa aprender a se locomover e ela precisa aprender a manipular as coisas. Vamos lá. Quando a criança nasce, ela está sendo amamentada pela mãe, né? Mas ela já consegue segurar uma mamadeira, por exemplo? Não, porque ela ainda não chegou nessa fase de manipulativo, tá certo? A criança, já com alguns meses de vida, ela já começa a desenvolver essa categoria dos locomotores. Vocês já devem ter visto. Você coloca a criança na cama, né? E quando você chega, ela tá lá do outro lado da cama. Então ela saiu de um ponto para outro, né? Ela fez o que? Uma locomoção. Que aí muitas mães, né, por segurança, coloca ali um travesseirinho para a criança não cair, tá certo? Então a gente vai entender essas 3 categorias dentro dessa nossa segunda fase, que é a rudimentar, e a gente vai entender de que forma essas categorias são importantes para esse momento da criança. A criança, ela deve estabelecer e manter certa relação do corpo com a força da gravidade. Falei para vocês agora há pouco que a gente precisa ter esse domínio da força da gravidade para a gente conseguir ficar na postura ereta, tá certo? A fim de atingir uma postura sentada ereta e uma postura em pé ereta, tá certo? Então, para a criança sentar, ela precisa de equilíbrio. Para a criança ficar em pé, ela precisa de equilíbrio. E ela precisa o quê? Fazer essa relação de domínio com a força da gravidade para ela poder estar conseguindo chegar a ficar sentado ou em pé. Esses movimentos estabilizadores são o quê? Qualquer movimento no qual
dê algum grau de equilíbrio necessário para a criança sentar. Quando ela começa a aprender a sentar, você vê que ela senta e ela vai, cai de novo, né? Então aí ela vai nas tentativas até ela conseguir esse equilíbrio necessário para ficar sentado ou para ficar em pé. Qualquer movimento que tenha o objetivo de manter o equilíbrio em relação à força da gravidade. Já falamos, a criança para ficar em pé, ela tem que ter essa relação com a força da gravidade. Inclui os movimentos também, como girar, virar, empurrar e puxar, tá certo? Então, os movimentos estabilizadores, ele requer o quê? Grau de equilíbrio, ele está associado a relação com a força da gravidade e ele inclui movimentos como girar, empurrar, puxar, ficar sentado, ficar em pé, tá certo? Movimentos de habilidade locomotora, locomoção, se locomover no espaço, sair de um lugar para outro. É o ato ou capacidade de mover-se de um lugar para outro. A criança deve desenvolver habilidades básicas a fim de movimentar-se pelo ambiente. Gente, quando a criança começa a adquirir esse equilíbrio de ficar em pé, ela vai segurando, que é da categoria passada, né, da habilidade passada, a estabilizadora, ela vai o quê? Vai se segurando em alguma coisa e vai ficando em pé. Aí ela começa a andar, tá certo? E a gente vai estimulando. A gente vai lá, dá uma distância e chama, né? Ou a gente segura na mão e ele vai andando um passinho depois o outro. Então, a criança ele vai desenvolver habilidades básicas a fim de movimentar-se no espaço, tá certo? Então, ele vai desenvolvendo, descobrindo nas tentativas como é que ele vai fazer para sair de um ponto para outro, tá certo? E isso vai dando essa maturação no seu corpo, né? Nos seus movimentos. Movimentos de locomoção são movimentos que envolvam mudanças na localização do corpo relativamente de um ponto na superfície, fixo na superfície. Mover-se de um ponto a outro inclui movimentos como caminhar, correr, pular, saltar um obstáculo, tá certo? Então tudo isso está dentro dos movimentos de locomoção, né? A criança quando caminha, corre, pula, salta, gatinhar, quando ele está gatinhando, ele está saindo de um lugar para outro. Então, isso tudo é movimento de locomoção. Dentro dessas habilidades de locomoção, eu coloquei aí para vocês algumas, algumas habilidades, tá certo? Rastejar, gatinhar, caminhar. Você percebe que a criança ela começa caminhando devagar. No meio dessa caminhada, ela corre um pouquinho e ela diminui para parar, tá certo? Então, caminhar em várias fases desse aprendizado, correr, saltar, saltitar, galopar, escorregar, nadar. Então, tudo é habilidade de locomoção, tudo que te leve de um lugar para outro. E as habilidades de manipulação? Vamos lá. Eu falei até agora, dei até um exemplo, né? A criança, ela aprende a segurar na mamadeira, né? Alguns meses de vida, ela vai estar segurando na mamadeira e vai estar tomando o leitinho dela, né? Sozinha. Isso é o quê? Manipulação. Ela consegue manipular um objeto, tá certo? A criança, quando ela nasce, você coloca o dedinho na mão, ela vai fechar, entendeu? Lá na fase reflexiva. Só que agora ela tem a capacidade de manipular esse objeto com precisão. Lá na reflexiva você colocava, ela segurava, manipulava o seu dedinho, mas é porque era um reflexo. Aí você lembra que eu falei que os reflexos eles servem de base para outras fases? Aqui ele já vai aprender que ele fecha a mão, ele já entende que ele tem que fechar a mão e pôr alguma força para poder levar a mamadeira, segurar e tomar o seu leite. Ele entende que ele vai pegar objetos para brincar. Isso tudo é manipulação. Quando a criança vai brincar com os brinquedos, ele vai manipular esses brinquedos, entendeu? E já é uma manipulação já voluntária, tá certo? A criança deve desenvolver, né,
deve desenvolver as habilidades rudimentares e de alcançar, segurar, soltar, fazer contato significativo com objetos. Ou seja, ele não vai mais só olhar para aquele objeto, tá certo? Ele vai entender que ele pode segurar, ele vai soltar quando ele quiser soltar, ele vai fazer um contato significativo com esse objeto. Ele vai lá pegar esse objeto, tá certo? Então, nessa habilidades manipulativas, a criança já tem essa autonomia de alcançar o objeto, de segurar o objeto e soltar, fazendo um contato significativo com esse objeto. Esse objeto, ele tem alguma importância na vida da criança. Ele não é mais algo ali involuntário, tá certo? Então ele já tem uma interação com essa manipulação. Coloquei para vocês um gráficozinho que ele vai mostrar lá para vocês, ó, locomotores, que é o transporte do corpo, não locomotores, que é a estabilidade, e manipulativo, certo? E vamos entender, é só para vocês fazerem essa relação dessas categorias, né? É tudo que eu já falei para vocês, né? Os locomotores aí, andar, correr, saltar, saltitar, galopar, né? Os de estabilidade, sentar, balancear, inclinar, levantar, tracionar, equilibrar, né? Que são os estabilizadores, e os manipulativos, agarrar, lançar alguma coisa. Então é importante que você esteja desenvolvendo atividades que a criança vá saber, vá conseguir jogar. Por exemplo, você está com a bola na mão, ela vai conseguir jogar essa bola para você, ela vai conseguir chutar essa bola para você, tá certo? Então tudo isso é manipulativo. E a junção de tudo isso, gente, vai nos dar as combinações motoras. É aonde eu queria chegar. Então, a gente juntando esses três estágios, né, a gente vai ter o que? Essa combinação de movimentos, tá certo? Os estabilizadores, os locomotores e o manipulativo. A gente vai fazer uma combinação motora ao qual a criança vai desenvolver as suas habilidades motoras no dia a dia, tá certo? Aí aqui temos aí um exemplo para ficar melhor o entendimento de vocês nas categorias do desenvolvimento, nas categorias de movimento, né? Vamos lá. Jogar bola, né? Então assim, quando as crianças estão brincando de futebol, elas estão o tempo todo, né, nessa atividade, se utilizando dessas três categorias: estabilizadores, locomotores e manipulativos. Dentro da atividade de jogar futebol, qual o momento que é locomoção? É quando ele sai de um lugar para outro, correndo, ou pulando, ou rolando, ou saltando, ou caminhando no campo, né? Tem momentos, nem sempre a gente está correndo. Então, dentro da atividade de futebol, a categoria de locomoção seria o quê? Como exemplo, o correr e o pular. Manipulativo, o driblar, o chutar a bola, o cabecear. Qual é a ferramenta do futebol? Não é a bola, o objeto, né? E o objeto não é rolar a bola, lançar, passar. Então, isso tudo é manipulativo. É você manipulando algum objeto. Só que agora com os pés, tá certo? E em alguns momentos com as mãos também. E a estabilidade seria o quê? Girar, esquivar-se, tá certo? Então, dentro de uma partida de futebol, se eu pedir para vocês me dizerem quais as categorias, né, nessa partida de futebol, em que momento cada categoria está presente, vocês iriam me dizer dessa forma aí, tá certo? Locomoção, manipulação, né, e estabilidade. Na brincadeira pular corda, por exemplo, que parte da brincadeira é locomoção? O pular. Uma hora eu estou de um lado da corda, outra hora eu estou do outro lado. Eu estou o quê? Me locomovendo no espaço. Em que momento é manipulativo? O girar a corda. Tem lá duas pessoas manipulando a corda, certo? Para que outra pessoa pule. Ou para que várias pessoas pulem.
né? Então, nessa hora de girar a corda é o manipulativo. E o de estabilidade é de se manter em equilíbrio. Você vai pulando, você vai estar se equilibrando o tempo todo para não tocar na corda. Então, aí são exemplos dentro das atividades, quando você vai montar uma atividade física para o seu aluno, né? Observando a faixa etária que ele se encontra, em que categoria, em que estágio, né? É, e você vai observar se ele é capaz de fazer ou não. Uma criança de 1 ano, ele é capaz de pular corda e chutar bola? Chutar bola sim, mas uma partida de futebol, jogar bola não, né? E ele não é capaz de pular corda, mas já com 2 anos ele é capaz, tá certo? Então você vai observando essas atividades e aí você vai começar a entender quais as categorias que estão dentro dessa atividade, o que cada categoria representa dentro dessas atividades, tá certo? Gente, a nossa próxima fase é a fase motora fundamental, tá certo? Então, eu vou só fazer uma introduçãozinha dessa fase, porque essa fase ela vai ficar para, para a nossa próxima aula, tá certo? Então, essa fase fundamental, como eu falei para vocês, ela vai de 2 até 7 anos. É a fase que a criança ela vai passar pelos estágios de inicial, elementar e maduro, tá certo? Então, nessa fase de desenvolvimento é quando a criança começa a se apropriar de forma mais com mais qualidade dos movimentos, tá certo? Então esse é o conteúdo da nossa próxima aula, essa fase fundamental, tá certo? Então, gente, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva da nossa aula, certo? A fase motora reflexiva. As fases motoras do desenvolvimento são 4 fases: reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. Hoje nós conhecemos a reflexiva, a rudimentar. A reflexiva vai do útero até o 1º ano de vida, onde na fase reflexiva nós temos o que? A codificação dos movimentos até mais ou menos por volta de 4 meses, e nós temos a decodificação de informações, né? Que ela vai até 1 ano de idade. Ou seja, a criança armazena e depois ela decodifica. E isso serve de base para outras fases, e isso serve também como um alerta, né? Tem algumas desses reflexos que se a criança não tiver o desenvolvimento desse reflexo, significa que ela tem alguma coisa grave, né? Digamos assim. E lá na nossa fase rudimentar, gente, que vai do nascimento até 2 anos, a gente viu que a gente começa a ter a inibição desses reflexos, né? Alguns reflexos nós vimos que eles permanecem, eles passam a ser voluntários e outros somem, né? E nós temos o pré-controle desses reflexos. É quando a gente começa a se apropriar desses reflexos para quê? Para a base das fases posteriores, tá certo? Então, gente, o que eu quero de vocês agora? Eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão me enviar essa atividade via e-mail ou via WhatsApp, certo? Vocês vão receber uma apostila. Nessa apostila, gente, vocês vão pegar até essa segunda fase, certo? Eu quero um resumo, digamos assim, né? Uma redação, podemos chamar, né? Eu quero um resumo da primeira fase e da segunda fase, só que eu não quero nada transcrito. Eu não quero que vocês escrevam o que está no texto, tá certo? Eu quero que vocês coloquem com as suas palavras uma lauda, mas é uma lauda bem consistente da fase reflexiva e uma lauda da fase rudimentar, explicando como acontece, por quais períodos a criança passa nessa fase. Você vai falar com suas palavras o que você entendeu dessas fases, tá certo? Vai escrever e vai me mandar, tá certo? As duas fases, uma lauda para cada. E também na segunda fase, né? Eu quero que você elabore para mim 4 atividades, certo? E você me diga nessas atividades em que momento dessa atividade, vocês lembram que eu coloquei lá para vocês o jogar bola?
que momento era locomotivo, que momento era manipulativo, que momento era estabilidade, né? Então eu quero que você desenvolva 4 atividades, tá certo? Transcreva, por exemplo, pega-pega. Que momento é locomotivo? Que momento é estabilidade? Que momento é manipulativo? Se tem ou se não tem manipulativo, né? Dentro dessa atividade do pega-pega. Se não tiver, você coloca não tem, certo? Mas tem de estabilidade, tem de locomoção. Mas eu estou dando só um exemplo. Então eu quero que você pegue 4 atividades, tá certo? Jogo do queimado, por exemplo, né? Que momento é locomotor, que momento é manipulativo, que momento é de estabilidade. Você vai escolher 4 atividades e vai descrever para mim, certo? Você pode até ir lá no exemplo que eu deixei aí no slidezinho para você, voltar a nossa videoaula, dar um pause e entender direitinho, certo? Você vai fazer essas 4 atividades para mim, identificando dentro da atividade. Você não precisa descrever a atividade, porque a gente conhece muitas atividades, então acho que não tem nenhum problema. Você vai botar o nome da atividade e vai dizer em que momento ela é locomotor, que momento ele é manipulativo e que momento ele é de estabilidade, tá certo? Então, seria uma lauda explicando a fase reflexiva, uma lauda explicando a fase rudimentar e a outra parte da atividade, que seria pegar essas quatro atividades e desenvolver da forma que eu passei para vocês agora. Gente, eu fico aguardando isso de vocês, tá certo? Nós vamos ter aí, vamos obedecer mais ou menos aquela questão, primeira aula, não, uma aula a cada 15 dias. Hoje nós estamos tendo a nossa primeira aula, então você tem até um dia antes da nossa próxima aula, né? Para poder estar me enviando esse material. Eu vou disponibilizar para a Leila a apostila, vou disponibilizar o slide e vou disponibilizar o meu e-mail para vocês estarem me mandando esse material. O mais é um muito obrigado e vamos estudar bastante, tá certo? Vamos. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato que a gente está aqui para dar uma ajudinha para vocês. Obrigado e meu bom dia a todos.